capítulo 12, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, quer dizer, aquele que não precisa, que não é circuncidado, veja, me estava confiado como a Pedro o da circuncisão. Por isso o Senhor Jesus, ele disse lá em São Mateus e nos outros livros: Pedro, tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama? Ah, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Veja. Então Pedro, ele nunca esteve em Roma, porque Pedro, ele foi incumbido, veja, ele foi encarregado de ficar em Jerusalém, as cercanias, toda a Judéia, todo aquele, veja. Então Pedro tinha muito serviço ali. Agora, depois de Pedro morto, eles foram lá, pegaram os ossos de Pedro e levaram para lá e criaram a Praça de São Pedro, Catedral de São Pedro, mas Pedro nunca esteve em Roma. Quem esteve em Roma foi Paulo, veja. Por isso foi confiado da incircuncisão, quer dizer, para os gentios. Os gentios, veja, hoje, o que muitas pessoas elas estão se matando sozinhas, porque a aliança que Deus fez com Abraão através da circuncisão, aquela foi abolida. Veja, a Bíblia diz que se tu guarda a lei e tropeça num ponto, tu é transgressor de tudo. Não confunda a lei com o mandamento. Leis são 613 pontos. Nós estamos bem familiarizados com isso. Veja, essas são as leis cerimoniais, e mandamentos são 10, correto? Então veja, quando veio Jesus, o sacrifício perfeito, então agora a circuncisão é no coração, não mais no prepúcio. Você está entendendo? Porque antes, por exemplo, assim, a circuncisão era feita somente no homem, correto? E na mulher era levado uma oferta. Você está entendendo? Então, quer dizer, agora a circuncisão através do pacto de Cristo é no coração. Então isso, tanto a mulher quanto o homem como a mulher, eles estão circuncidados no coração. Veja, é uma aliança, é um sinal. Veja, é um sinal. Então, quando essas pessoas, veja, gentios que se convertem ao judaísmo e vão lá e se circuncidam, veja, eles estão fazendo algo totalmente inútil. Fora do contexto. Totalmente. E estão ainda sofrendo a dor da circuncisão. É totalmente fora do programa de Deus para a graça. O evangelho da graça quer dizer, vamos supor, eu fui pego em um delito, roubando, matando. Veja, se eu, no Antigo Testamento, se eu não fosse pego no flagrante, veja, fosse pego daqui 10 anos, 20 anos, ia para a pedra igual. Entendeu? Se fosse, lógico, se eu não estivesse defendendo a minha integridade, a integridade da minha família, você está entendendo? Fosse uma morte, no caso banal, uma briga aí por causa de, você está entendendo? Então veja, não tinha perdão. Agora, na graça, irmão, veja, na graça, você mesmo condenado pela lei do homem, se você se arrepender, Deus te perdoa. Veja, isso inclui tanto judeus como gentios. Essa é a graça. É você tendo a oportunidade de se arrepender, veja. Por isso Jesus diz, não importa quão negro seja o pecado, mas se o arrependimento for legítimo, for sincero, Deus te perdoa, e coitado daquele que ficar tocando no assunto. Correto? Então veja, porque
aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas, João, que eram considerados como as colunas da graça que se havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo, com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão, quer dizer, voltasse para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e do que também procurei fazer com diligência. Veja bem, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua, dissimulação. Quer dizer, tinham duas caras, na verdade. Agora, irmão, você imagina se Jesus hoje, Jesus vendo essas pessoas que dizem que são cristãs, comemorando um Natal que não tem nada a ver com Cristo. Hoje, irmãos, porque hoje essa data ela perdeu, ela ficou tão superficial. Porque hoje todos sabem que isso não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Mas hoje, você sabe que o verão começou, ontem. Hoje é o dia mais longo, vamos dizer, do verão. Então eles comemoravam o aniversário do Deus Sol. Vocês sabem quando o padre entra com aquela coisa assim, que nem parece um sol assim, ele vai ali e diz que não sei como é que ele chama aquilo. Porque o Santíssimo chegou na igreja. Veja que ponto chega o homem, a mentalidade de um homem que se deixa levar por homem, que não se dá o luxo de ler a sua Bíblia Sagrada. Mas, irmãos, temos que ouvir, porque é uma tradição que isso vem há séculos. Agora, que nem eu, como eu vou dizer para o meu filho, Natal, para o meu neto, como eu vou dizer para o meu filho que se ele não entende? Data comemorativa, né? Natal, Páscoa. São tradições, são coisas de homem. Então veja, como é que você vai explicar para uma criança que isso é errado, que isso não tem nada a ver com o nascimento de Jesus? Agora, marmanjo, adulto, que sabe, e ficar se envolvendo, e amigo secreto, e árvore de irmão, aí isso é sério entendimento. Veja, é a pessoa que ela tem prazer em magoar a Deus. Porque você sabe que isso não, Jesus lá, vai ver agora em Israel, é frio. E os cordeiros nascem na primavera. A Bíblia diz que veja, cordeiro nasce na primavera. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a grande, essa. Então, agora veja bem, se Paulo resistiu a Pedro, por ele estar titubeante, tocando, agora imagina ele hoje.
Você pode imaginar os discípulos hoje? E isso não foi desculpa para que eles, vejam, eles teriam razão, entre aspas, né, de se chatear e não, eu vou para lá e vou. Não, irmãos. Eles mesmo, veja, eles continuaram pregando a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo batismo. Veja, o apóstolo Pedro ainda diz: olha, irmão, vocês cuidam, porque muitos aí, muitos mentirosos, eles pegam essas palavras, veja, difíceis de entender, que o nosso irmão Paulo, porque ele é uma pessoa muito culta, muito inteligente, e elas distorcem, querem enganar vocês para manter vocês cativas a elas. Veja. Então esta é a grande condição. Veja bem. Veja. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: veja, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Veja. Se você é cristão e vive como um pagão, por que você quer que os pagãos se convertam? Se você é um cristão e vive com ímpio, por que você vive cercando, aceita Jesus, Jesus? Irmão, balela. Você está entendendo? Essa é a grande questão. Veja, olha só, veja. Ó. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Veja. Veja. Eu aceitei Jesus. Mas que conversão é essa? Que conversão é essa que você ainda se alimenta e vive no meio dos ímpios, dos pagãos que não conhecem? Veja, ao invés de você resistir e explicar que não foi isso no começo que nós vimos aqui, veja. Glória. Aos quais, veja bem, e isto por causa dos falsos irmãos. Você está sendo um falso irmão quando você diz que é um cristão e fica de amiguinho secreto de Natal, fica com essa, você está entendendo? Você é um falso cristão. Isso, veja, tabernáculo, brana, os filisteus vêm sobre ti. Veja, falsos irmãos, veja, isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, veja, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Aí o pastor vem e coloca um rótulo: não, você cede, você cede. Quer dizer, você é o quê? Você, me perdoa, irmão, você é um falso crente. E ai de ti, ai de mim, irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome. Veja, agora se você tem um bebê, você vai explicar: não, irmão, tudo bem. Enquanto o meu netinho não entendia, eu fazia árvorezinha de Natal, e quando ele vinha aqui, leva a árvore para ti, um presentinho de Natal. Você está entendendo? Mas agora tem 8 anos, já está, entende muito bem. Então por que eu vou continuar nisso? Por que eu vou deixar o meu neto se criar com esse sentimento anticristo? Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. E pecado para a morte. Você está ensinando o teu filho a ser um idólatra.
a ser um pagão, a ser um ímpio, adorador do sol, porque você está comemorando, veja, é isso que você está comemorando. Veja, um dia, Pai Celestial, ajuda, Senhor, ajuda o meu próximo a entender isso, Pai, eu te suplico em nome de Jesus Cristo, amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.